Torcida vascaína, uma boa tarde, né? Um bom dia, uma boa noite, seja qual for a hora que vocês foram ver esse vídeo, né, torcida vascaína? Vamos analisar hoje a partida Vasco da Gama e Bahia, ou Bahia e Vasco, como queiram, né? Bom, a partida ali foi, no primeiro tempo, o Vasco não jogou muito bem, né? Mas no segundo tempo, assim, com a entrada de Payet, que é assim que chama o cara, né? É o nome certo dele. O Vasco melhorou, um jogador excelente, e quando entrar em forma, vai ser show de bola para o Vasco da Gama. O pênalti ali, na minha opinião, teve o pênalti, Verratti bateu e fez, né? Agora o meu ponto crítico vai para Jair. Jair, se você não quer jogar no Vasco da Gama, é melhor pedir logo as contas, entendeu? É melhor pedir logo as contas e sair do Vasco, rapaz. Porque eu gosto de você. Eu acompanhei você no Atlético Mineiro. Eu sei que você não é assim, desse jeito. Você tá parecendo um jogador sem vontade, entendeu? Sem vontade de atuar no Vasco da Gama. Mal entrou, né? Deu uma cotovelada no jogador do Bahia, que foi agressão. Provavelmente, torcida vascaína, além da expulsão, ele vai pegar alguns jogos de gancho, pode escrever aí, porque isso é agressão e eu sou justo, eu sou um vascaíno justo. Se teve roubo pro Vasco, eu digo, mas também se o Vasco errou, eu digo também. O jogador do Vasco foi displicente, recebeu o cartão vermelho nenhuma violenta cotovelada. A bola já dominada por ele. Que irresponsabilidade. Irresponsável, na minha opinião. Você foi um irresponsável, né? O Vasco ganhando, ou o Vasco empatando, pressionando para virada, você vai e faz aquilo, Jair. Eu gosto de você, Jair, mas nessa você vacilou. Aqui fica a minha análise da partida, né? Agora vamos enfrentar o Fluminense dia 16. Local ainda não definido, né? Libera São Januário, ainda continua aquela hashtag. Tem que ser em São Januário. Afinal, né? A gente ontem estava num local muito perigoso, torcida vascaína. Muito perigoso, para não dizer o contrário. A barreira do Vasco ofereceu muito perigo ontem, né? Muito perigo. Ao contrário, a gente fez uma festa pacífica, para mostrar para essa justiça brasileira que lá também mora gente de bem. Na favela, mora gente de bem, na favela, na barreira do Vasco. Discriminação aqui não cola. Respeite a favela, respeite o Vasco da Gama. Vasco da Gama, amor, inclusão e luta social. Respeitem a favela, respeite o Clube de Resgatas Vasco da Gama. Aqui fica o meu recado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e ao TJRJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ali também mora gente de bem. Libera São Januário. Porque no Maracanã aconteceu uma coisa... No Maracanã não. No Milton Santos aconteceu uma coisa parecida. Aí ninguém fala nada. Mas se acontecer na barreira do Vasco... Aí todo mundo fala, aí todo mundo generaliza, dizendo que na barreira do Vasco não mora gente de bem. Que preconceito é esse? Será se é porque o Vasco é da zona norte do Rio de Janeiro? Será se é porque o Vasco lutou contra o racismo? Será se é porque o Vasco enfrenta o sistema? Que preconceito é esse? Me diga. Ontem a gente deu um show. A gente
torceu para o Vasco. Ah, São Januário não tá liberado, não? Não, né? A gente foi para perto dele, porque vocês nunca vão afastar a torcida do Vasco do clube, porque nós é resistência, nós é Vasco da Gama, o clube da luta, o clube do povo. Respeitem o Vasco da Gama. Chega disso. Respeitem o Vasco da Gama. Aqui é luta, aqui é inclusão, aqui é favela, aqui é o povo da favela. O Clube de Resgatas Vasco da Gama veio da favela e eu tenho muito orgulho de ter meu estádio naquele lugar ali que se chama a Barreira do Vasco. Tenho muito orgulho daquele povo trabalhador, vencedor, que depende de São Januário para ter sua fonte de renda, para manter sua família, para manter os seus familiares, para ter seu pão de cada dia. Respeitem a Barreira do Vasco, respeitem São Januário. Aqui é democracia. De acordo com o artigo 5º da Constituição Brasileira, todos são iguais perante a lei. Vedado o anonimato. E a gente não fez nada demais. A gente não fez nada demais. E temos que parar. Ah, porque a torcida do Vasco fez isso. Punam os culpados, não a torcida toda. Porque a torcida toda não tem nada a ver com a minoria da torcida do Vasco. Não tem nada a ver. Se um ou dois aprontou, a torcida toda não tem que pagar por isso. Não tem que pagar por isso. Quem tem que pagar por isso são os verdadeiros culpados. São os verdadeiros culpados. E querem interditar? Interdite o Rio de Janeiro inteiro. Porque o Rio de Janeiro inteiro tem favela, tem povo trabalhador. Na favela também veio jogador. Na favela também tem empresário e doutor. Respeitem o São Januário. Favela, orgulho e prazer. Somos todos os favela, como se diz aquela música. Favela, orgulho e prazer, somos à vontade, nós somos os favela. Dizemos a eles que dê uma trégua e sermos felizes em nossas favelas. Porque aqui no morro também tem jogador, artistas famosos, empresário e doutor. Mulheres belas, entendeu? Vocês entenderam o refrão da música, não foi? Respeitem o Vasco da Gama, respeitem o Vasco, respeitem a Barreira, respeitem esse povo trabalhador que dá seu suor a cada dia. Respeitem. Aqui no Brasil ainda é democrático, eu creio na justiça brasileira, mas infelizmente existem injustiças em alguns casos. São Januário, a torcida do Vasco quer sua casa de volta. E minha casa é São Januário. Se a gente não puder entrar em São Januário, a gente vai para perto dele. Para cima, para dentro da Barreira do Vasco. Respeitem o Vasco. Chega! Saudações vascaínas. Um abraço aí para meu amigo Jefferson, palmeirense, que assiste o meu canal. Muito obrigado pelo apoio de vocês, de cada um de vocês. A Barreira também mora gente de bem. Saudações.